Olá, queridos irmãos equipistas. Hoje a Pílula de Cafarel dá continuidade ao tema por uma espiritualidade do cristão casado. Para que não haja confusão, eliminemos quaisquer erros para que desbravemos o caminho por uma vida espiritual. E olha que interessante, amigos. Um jovem casal procurou o padre e disse o seguinte: Senhor padre, queremos confessar-nos os dois juntos. Ao que o padre respondeu: Mas não, meu caro amigo, gostaria mais de vos confessar um após o outro. E o casal respondeu: Mas o padre Untel confessa-nos os dois juntos. Bem, pode ser, mas se assim querem, faremos as coisas sucessivamente. Olha que interessante. Evidentemente, este desejo é tocante, parte de um bem natural e traduz uma orientação verdadeira, mas que vai um pouco longe. Os cônjuges têm razão de pedir aos seus padres que sejam tratados como homem e como mulher casados, como cônjuges. Mas qual não foi a surpresa do padre Cafarel um dia, ao ler uma carta de um camponês de Savoia que não tinha qualquer curso de teologia, mas tinha uma visão singularmente muito apropriada. Prestem atenção ao que essa carta contém. Após o casamento, a nossa vida espiritual também muda. Somos dois em um. Doravante, as nossas almas não devem ser mais ou menos vizinhas, nem mesmo justapostas, mas duas almas intimamente unidas. Duas almas que não devem caminhar para Deus separadamente ou paralelamente, mas bem juntas. Os esposos não sabem geralmente exprimir isto, mas sentem-no mais ou menos nitidamente. Eles desejam meios espirituais adaptados ao seu novo estado. Se estão habituados a uma direção espiritual, sentem ainda mais esta necessidade. Esperam, a partir do seu casamento, ser dirigidos em função da sua nova vida, em função da outra alma, que não deve ser mais a alma irmã, mas a alma esposa. Mas, de fato, geralmente nada é alterado. Continuamos certamente a fazer caminhar as duas almas o melhor possível, mas como se cada uma delas fosse a única a dever santificar-se, independentemente da outra. Este problema que acabamos de referir também afeta o padre. Os esposos têm a impressão de que este não os segue tanto na sua nova vida, quando eles já gozavam de uma vida particular e intensa, vivida no seu estado de solteiros, com direção, muitas das vezes, do próprio padre. Com as dificuldades de adaptação e a ajuda do diabo, muitos entre eles acabam por acreditar que o seu casamento os põe à parte, um pouco à margem, quase fora da religião. Para os que tinham antes da sua união uma vida espiritual fervorosa, isto provoca muitas vezes verdadeiras crises de vida interior, um abrandamento da vida religiosa e uma forte redução do apostolado. Ora, duas almas que se unem deveriam fazer mais que somar o seu potencial espiritual. Elas deveriam multiplicá-lo. Na realidade, acontece o contrário. Este potencial diminui quando não cai mesmo a zero. E continua o camponês. Podemos encontrar muitas causas de baixa da irradiação e da ação nesses jovens casais da elite. A mais grave é quase sempre a falta da unidade espiritual entre os esposos.
Unimos os corpos, os corações, mas não unimos as almas. Na prática, é necessário orientar os esposos para uma espiritualidade adaptada ao seu estado de casados, a toda a sua vida, para uma espiritualidade do casal. Isto exige toda uma mística e toda uma ascese. Esse jovem camponês tinha pensado de forma bem singular neste problema. Assim, vós padres, trabalhais para renunciar, para se ultrapassarem, para se separarem de vós próprios, para irem diretamente para Deus. E isso é difícil. Nós, os esposos, a nossa vocação é caminhar para Cristo juntos, um e o outro, um com o outro, um pelo outro. As imperfeições do nosso cônjuge podem impedir-nos de caminhar para Deus, assim como as nossas podem fazer abrandar a sua velocidade. É, pois, menos simples, não é certamente mais fácil. E compreendeis com certeza como a vossa direção e a vossa ajuda nos são indispensáveis. Um verdadeiro apelo a novas formas de cuidado para incrementar a espiritualidade conjugal, inclusive de uma direção espiritual conjunta. Então, amigos, vejam como ele coloca admiravelmente a questão. Tentemos então descrever essa espiritualidade que os casais reclamam e da qual têm grande necessidade para salvaguardar a sua vida conjugal. Pensemos nesses dois pontos. O matrimônio oferece aos esposos ajudas e comporta perigos próprios. A espiritualidade conjugal deve convidá-los a cristianizar toda a sua vida e a fazer resplandecer a redenção do seu casal. Forte abraço, ótima leitura e agradecemos imensamente a divulgação.